Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje você vai conhecer uma enfermeira formada aqui na UFG, que atualmente é referência nacional nos estudos em geriatria. E ainda, para os amantes da literatura, a indicação dos últimos lançamentos da editora UFG. Mais detalhes você confere a partir de agora no Mundo UFG, que já está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, meus cabelos são cacheados e eu uso barba. A intérprete de Libras é a Inara Brasil, ela se descreve como uma mulher branca, tem 1,60 m de altura, tem os cabelos abaixo dos ombros e pintados de loiro. E hoje você vai conhecer um pouco da trajetória da Daniela Nunes, formada em enfermagem pela UFG. Atualmente ela é uma professora da Unicamp e é referência nacional nos estudos em geriatria. É com ela que a gente conversa a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Daniela. Olá, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher parda, cabelos castanhos na altura do ombro e tenho 1,64 m de altura e uso óculos. Muito obrigada pelo convite. Prazer todo nosso em recebê-la aqui. E, conta pra gente como que foi que começou essa sua trajetória. Já existia ali uma vontade de seguir a carreira acadêmica? Já, quando eu entrei na faculdade, acho que no primeiro dia eu já procurei a professora Adélia, que trabalhava com pessoas idosas. Eu tinha um desejo, antes de entrar na faculdade, de trabalhar com pessoas idosas. E à medida que eu entrei no curso, eu comecei a investigar, né, sobre a população idosa. Então, durante toda a minha trajetória na graduação, eu fui um bolsista de iniciação científica, participei de projetos de extensão voltados para a pessoa idosa e, em seguida, decidi fazer o mestrado e continuei no doutorado nesta área. Para quem quer seguir a vida como pesquisadora, seguir, né, dentro da universidade, qual que é a dica que você dá? Porque muitas pessoas, às vezes, têm essa vontade, mas não sabem por onde começar. Eu acho que o primeiro passo, se já tem esse desejo, é procurar um professor que desenvolve aí projetos na área que almeja seguir. E eu acho que a iniciação científica dentro da universidade, ela abre leques, né, para o novo profissional que está sendo formado. Então, dentro da graduação, esse é um dos principais caminhos. E se já é um profissional que já é formado, nós temos aí nas universidades os programas de pós-graduação, cursar um mestrado, um doutorado, que são aí as possibilidades para ser um pesquisador. Já contamos para o pessoal que você é especialista na área de geriatria, mas conta para a gente um recorte maior ainda sobre qual que é a linha de pesquisa que você segue. Atualmente eu tenho trabalhado com a DIAD, que é a saúde da pessoa idosa e do cuidador. Então, à medida que as pessoas possam, né, no processo de envelhecimento, ter uma necessidade de cuidado, precisa de alguém que cuide. E normalmente é um membro familiar. Então, eu tenho olhado para essas duas vertentes simultaneamente, na perspectiva de promover um cuidado ali que seja de boa qualidade, mas também garantir uma qualidade de vida para esse cuidador. Então, eu tenho trabalhado com essa vertente atualmente. E mais recente, eu estou com um projeto que vai ser multicêntrico e o Goiás, né, professores da UFG estarão conosco nesse projeto para avaliar aí essa rede de cuidados que envolve a pessoa idosa. Daniela, a realidade é realmente de cuidado ou existe muito abandono? Na verdade, não é que existe o abandono, não é que ele prevalece. Na verdade, o processo de cuidado, ele exige muito de quem cuida, né? Exige tempo, exige questões emocionais, questões financeiras, e nós não vou falar nós, assim, população, comunidade, não preparou para cuidar das pessoas velhas. Então, que a gente fala que é uma insuficiência de cuidado. Existe a demanda, mas aquelas pessoas que cuidam
às vezes não vão ser suficientes. O nosso perfil da família mudou. Então, antes nós tínhamos famílias numerosas, hoje nossos núcleos familiares são menores, e a gente precisa criar aí um sistema de cuidado para atender essa demanda que cresce. Nossa população tem envelhecido muito rapidamente e essas demandas de cuidado também. Mas você estava falando sobre a questão das demandas, né? O que eu tinha perguntado para você a respeito desse valor que muitas vezes o idoso recebe, que não é possível de manter. Tanto a pessoa, o filho ou um parente próximo que deixou um trabalho para poder cuidar desse idoso, é um valor que não consegue manter ali tanto o idoso quanto o cuidador, né? Não, então tem algumas iniciativas, por exemplo, no estado do Paraná, eles agora têm uma bolsa cuidador, né, para aqueles familiares, né, que cuidam de um membro familiar para dar esse apoio financeiro. Ainda o custo do cuidado, ele tem sido estudado, mas precisa aí de investimentos que vai envolver tanto da assistência social quanto da saúde para garantir que essa pessoa permaneça no cuidado. Esse creio que é um dos grandes desafios que nós teremos, que a gente chama de crise de cuidado, não só na perspectiva de dar cuidado por meio de um membro familiar, mas também do próprio sistema, né, de saúde e dos profissionais que atuam com a pessoa idosa, precisam também estar preparados e capacitados para esse cuidado, que tem as suas especificidades. Qual é a metodologia que você utilizou na sua pesquisa? Nos meus trabalhos, eu desenvolvo pesquisas epidemiológicas, então são pesquisas quantitativas, e eu tenho agora trabalhado com um estudo misto, na perspectiva de apoio social da pessoa idosa, né, e do cuidador. Então, a gente está avaliando a relação que esse cuidador fala, se ele tem apoio, né, e quem é essa fonte de apoio para ele nesse processo de cuidado, e a gente está relacionando com os dados quantitativos que nós já coletamos. O que você já descobriu de lá para cá? O que a gente tem visto, né, os cuidadores estão sobrecarregados, uma sobrecarga moderada a elevada. Quando se fala de apoio, né, é uma rede, né, de cuidado muito pequena, que não consegue apoiar esse cuidador nesse processo de cuidar, e isso também pode ser um dos fatores, né, que intensifica a essa sobrecarga de cuidado. E outro item que nós avaliamos também de dados parciais dessa pesquisa, esses dados são especificamente do município de Campinas. Nós temos aí cuidadores longevos. Então, são idosos cuidando de pessoas idosas. Então, aí é um outro desafio, né? Como amparar esse idoso que cuida de outra pessoa idosa. Em famílias em que tem mais de um filho, o idoso muitas vezes é cuidado por apenas um desses membros, acaba centralizando esse cuidado com uma única pessoa? É isso que você acaba percebendo em meio à pesquisa? Exatamente. Ter um número de filhos, né? Normalmente, a própria pessoa idosa elege um único cuidador pela afinidade, ou um cuidador, ele assume a responsabilidade pela dinâmica que os membros familiares têm. Moram em outras cidades ou outros países, e isso dificulta a facilidade, né, de acesso ali para auxiliar o cuidador. E quando você fala cuidador, Daniela, desculpa até te cortar, quando você fala cuidador, é no sentido de uma pessoa contratada para cuidar desse idoso, ou você coloca cuidador como todas as pessoas mesmo que cuidam? Neste caso, eu refiro mais a cuidador familiar, porque 90% dos nossos cuidadores são familiares. Olha, Então, Uhum. são familiares e são mulheres que cuidam. Então, e são pessoas mais velhas. Então, a gente está falando de um cuidador que é membro da família, uma mulher e uma pessoa idosa. Normalmente são as filhas que assumem esse papel do cuidado.
Ou seja, acaba tendo uma sobrecarga, porque essas pessoas muitas vezes também têm uma família, né? Outros membros familiares, vamos dizer assim, para entender que ali ela pode ter marido, filhos e, além disso, cuidar da mãe, né? É um papel que a gente sabe que é de carinho, é de cuidado, é de retribuição, mas que muitas vezes não acontece em todas as famílias. Quero aqui te agradecer pela participação, parabéns pelos seus estudos e obrigado por compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. Valeu, Daniela. E vamos agora então para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora eu te conto que o Observatório UFG-IA reúne publicações técnico-científicas de diversas áreas do conhecimento e com um acervo público sobre inteligência artificial. Confira mais detalhes na matéria da Ana Júlia Luzin. Isso mesmo, e para saber um pouco mais sobre o Observatório UFG-IA, eu estou aqui com o professor Laerte Guimarães, que vai falar um pouco mais para a gente. Professor, você pode se apresentar, por gentileza? Com certeza. Eu sou Laerte Guimarães Ferreira e sou professor aqui do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e vinculado ao Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento, LAPIG. Professor, o que é o Observatório UFG-IA e por que, que o IES decidiu fazer esse observatório? Olha, o observatório, como o nome sugere, é um espaço virtual que nós criamos para acompanhar o desenvolvimento, a evolução do fenômeno inteligência artificial na Universidade Federal de Goiás. E o observatório é também um repositório, né? Então, convido a todos a visitarem o observatório. Então, sei lá, enfim, na busca do Google, colocar Observatório UFG-IA, você acha o endereço e lá você tem artigos, entrevistas, você tem, por exemplo, dicas sobre qual é a melhor IA para o seu perfil de uso e também sempre uma sugestão atualizada semanalmente das IAs gratuitas. E, professor, como que o observatório vai ajudar a comunidade a entender e debater sobre os usos da inteligência artificial? Olha, Ana Júlia, justamente também um dos papéis do observatório é promover o debate, a discussão. A IA, ela é um fenômeno irreversível, tá? A nossa universidade foi pioneira no primeiro curso, no primeiro bacharelado em IA do Brasil, né, no Instituto de Informática. A universidade tem um dos grandes centros de uso, aplicação da IA do mundo, que é o CEA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, uma parceria entre o UFG e governo, né, Estado de Goiás. Mas, por paradoxal que pareça, a minha percepção é que a gente está discutindo muito pouco esse fenômeno na universidade. Então, de um lado, nós temos toda a comunidade universitária, eu acredito que com raríssimas exceções, utilizando a IA. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos discutindo, né, como trazer a IA de uma forma responsável e inteligente para as nossas atividades em sala de aula, para as nossas atividades técnicas, atividades de gestão e também atividades de pesquisa. Então, o observatório, ele busca criar essa provocação e suscitar, né, ajudar a suscitar esse debate na universidade. Nós precisamos debater. A IA tem, em potencial, muitos benefícios, mas também traz muitos riscos, né? Há várias questões graves envolvendo a IA. Tem muitas oportunidades, novamente, de um lado, mas tem riscos, tem impactos. E a gente precisa debater, e a universidade é onde esse debate tem que acontecer. E qual que é a importância de trazer esses dados, né, do observatório trazer esses dados para a comunidade? Bom, aproveitando a sua pergunta, eu faço um apelo a toda a comunidade universitária, a toda a comunidade da UFG, servidores docentes, servidores técnicos, né, corpo discente, a entrarem no observatório e acessar uma pesquisa que nós estamos fazendo. É um questionário, leva só 3 minutos para ser respondido,
E por meio desse questionário, nós estamos buscando mapear como que a inteligência artificial está sendo utilizada na universidade. E mais, o que nós precisamos, e aí a ideia realmente é apoiar a gestão superior e as unidades acadêmicas, né, a entender esse fenômeno, mas também entender quais são as demandas, né? O que hoje o corpo discente demanda em termos de capacitação, o servidor docente, o servidor técnico, como que nós podemos, né, trazer de fato a IA, mostrar como que a IA pode ser usada, o que existe de gratuito. Então, o levantamento que a gente está fazendo, ele cumpre também esse papel. E sobre a importância desses dados, do observatório estar trazendo esses dados? Olha, o observatório, nós temos, por exemplo, né, toda semana, nós temos todo o conteúdo do observatório, ele é atualizado praticamente diariamente e toda semana nós temos alguma novidade grande. Por exemplo, se você entrar no observatório hoje, você vai ver que desde o lançamento do ChatGPT 3.5 em novembro de 2022, todas as matérias que saíram na mídia nacional, na imprensa, sobre o fenômeno IA estão lá. São mais de 6 mil notícias, né? E obviamente que o número de notícias aumenta a cada dia. Então, esse é um exemplo do que nós temos no observatório. No observatório, todo modelo de IA que é lançado no mundo, e os modelos estão sendo lançados semanalmente, hoje nós já temos 499 modelos de IA no mundo. Todo modelo que é lançado está lá no observatório. Então, o observatório, ele é uma fonte de referências, né? É um grande repositório, mas também tem esse papel de promover o debate, enfim, acompanhar o fenômeno. Perfeito, muito obrigada, professor. E nós já voltamos com vocês do estúdio. Valeu, Ana Júlia, muito obrigado pelas informações e bora ficar agora por dentro dos eventos e oportunidades da UFG com a Letícia Lorenzetti, que já vem chegando. Olá, Letícia, conta tudo pra gente. Oi, Cássio. Oi para você também que acompanha o Mundo UFG aqui com a gente. Bom, antes de trazer as informações de hoje, as dicas e oportunidades, né, aqui da universidade, eu vou me descrever. Sou uma jovem mulher branca, de olhos castanhos escuros e cabelos longos em um tom de castanho claro. Hoje eu também estou usando um óculos de grau. Bom, voltando. A primeira dica de hoje é que o Centro Cultural UFG recebe o 2º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Goiás. Essa exposição fica em cartaz até o dia 25 de setembro e reúne trabalhos de 30 artistas selecionados entre mais de 1.300 inscrições de todo o país. Essa mostra apresenta uma diversidade de linguagens e pesquisas da produção artística contemporânea brasileira. A visitação ocorre no Centro Cultural UFG, lá na Praça Universitária. E para mais informações, você pode ficar de olho no Instagram, @Centro Cultural UFG. O que mais que a gente tem para hoje? Bom, Cássio, para finalizar, entre os dias 2 e 5 de setembro, será realizado o Festival Florescer, lá na Biblioteca Central do Campus Samambaia. O tema do evento é Saberes, Cuidados e Meio Ambiente, e ele conta com rodas de conversa, oficinas, documentários e feiras de doação de mudas. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas no local mesmo, caso você queira participar de alguma oficina, né, alguma formação, e elas dão direito também a certificado. E para saber mais, basta acessar o Instagram, @florescer_UFG. A gente já está acostumado com a feira, né, Cássio? Mas agora esse festival traz muito mais novidades para você aqui no campus. Letícia, muito obrigado. Aproveitar já para agradecer o nosso público também. Já vamos nessa. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.